E hoje nós estamos aqui para lembrar dessa data significativa. A descida do Espírito Santo marca o início da atividade da igreja. E a gente precisa estar alinhado com essa visão de Deus. A igreja só pode continuar a sua missão, ser o contraste desse mundo, se ela estiver empoderada pelo Espírito Santo. A atividade do Espírito Santo é o que dá força para a igreja conduzir e continuar a missão de Deus nesse mundo até o dia que ele voltar plenamente, né? Bom, queria contar uma historinha. Conheço um casal que, falar assim, eles estavam prestes a mudar de residência. E aí era uma responsabilidade mais do esposo, assim, né? Conduzir as coisas para casa nova e as coisas não andavam conforme a expectativa da esposa andava e ela às vezes reclamava muito e ela às vezes chorava para outras pessoas, mas olha só, meu marido, tal, prefere ficar na casa do pai do que a gente mudar para nossa casa. Essa é a história minha do meu casamento, né? Tati tá aqui, tá rindo também. Então havia assim, uma certa desconfiança de que as coisas não iam chegar à nossa plenitude, de a gente chegar na nossa casa, até o nosso canto, e até lá, né, a gente passou 8 anos convivendo lá na casa do meu pai. Foi bom, né? Assim, a Tati está agradecendo o tempo que a gente ficou lá, e realmente, né, foi um momento que a gente precisou para projetar a nossa moradia, né? Aquilo que a gente ansiava como casal só foi mais fácil, assim, foi mais imediato do que outros casais que a gente conhece, né? Porque a gente passou um tempo de partilha lá na casa do meu pai e tal. Mas a questão é assim, do relacionamento, né? Então, um casal que tem uma expectativa de chegar num lugar e as coisas não. Vai chegar em algum momento, mas não no tempo em que aquela esposa deseja. E assim, causa uma certa frustração não ser daquele jeito e gera uma certa reclamação, murmuração, porque está baseado na desconfiança de que uma das partes não vai cumprir a sua parte no acordo, não é, Tati? Parece que o que a gente consegue contemplar não é alguém trabalhando para que as coisas atinjam o seu alvo, o seu resultado. E essa caminhada de chegar na casa nova foi dolorida, foi difícil, foi expectativas, né? De ter que se ajustar, ter a vida moldada, os sentimentos moldados, ter uma maturidade na responsabilidade, nos entendimentos, uma maturidade na confiança mútua nesse relacionamento, né? E é um pouco parecido isso que a gente leu hoje sobre esses hebreus que estão caminhando para o cumprimento da promessa de Deus. Essa passagem que a gente leu aqui está situada no momento em que Israel está peregrinando no deserto. Que Israel é libertado dos poderes do Egito e durante alguns anos eles têm que depender da provisão de Deus para sua sobrevivência, porque Deus tinha prometido que ia dar uma terra que mana leite e mel, mas tudo que eles conseguiam ver era a escassez do deserto, o calor escaldante do deserto que afligia outras regiões, não a região que eles estavam, porque Deus parava sobre eles e de dia era nuvem, né, para cobrir eles e tal. E quando eles precisavam de qualquer recurso, eles poderiam recorrer a Deus. O episódio de hoje mostra um momento em que as relações dessa união, dessa aliança, não estão tão bem harmoniosas assim. Uma das partes está desconfiando de alguém. E não é só desconfiança, né? Ela acredita, de certa forma, que as coisas não vão caminhar para o cumprimento daquilo que foi prometido, daquilo que foi acordado, daquilo que foi aliançado. Mas da parte de Deus existe um compromisso, existe uma aliança, existe intenção de que a promessa se cumpra, porque não trata só desse relacionamento Deus e Israel. A promessa de Deus de levar Israel para a terra que mana leite e mel, ela começa bem antes disso, né? Faz parte da promessa de Deus de redimir a humanidade do mal do mundo, dos pecados, da escravidão do diabo, é, do mundo está sujeito a toda essa deterioração, da morte, da violência, da injustiça. Deus precisa tirar o seu povo, a quem ele elegeu, lá no Egito,
dos poderes de Faraó, da injustiça do Egito, da idolatria desse mundo, para que esse povo vá em direção à terra prometida, para que esse povo vá em direção ao cumprimento da promessa que Deus fez para os seus antepassados. Começa com Abraão, né? E Deus promete para Abraão, faz uma aliança com Abraão de que os seus descendentes herdariam aquela terra. E Abraão viveu como peregrino na terra prometida, né? E agora os seus descendentes estão peregrinando de volta para aquela terra. E eles já deviam ter se contentado com tudo que Deus fez. Aos sábados a gente estuda o Êxodo lá em casa, né? A gente tem um grupo de estudo e a gente está fazendo essa caminhada passo a passo. O que que aconteceu nessa relação da saída do Egito? Como Deus assim deu as caras na história humana, mostrando grande poder, com a mão forte e poderosa, fez sinais, maravilhas e prodígios, escutou o clamor do seu povo. A gente não pode perder de vista que foi o pedido de socorro do povo. Deus olhando para o sofrimento do seu povo é que fez com que ele se manifestasse, descesse, resolvesse as coisas, traçasse um plano, confrontasse os poderes de Faraó, né? Então, o seu povo deveria, assim, estar vivendo uma alegria, porque, afinal de contas, Deus atendeu o pedido deles, tirou eles da opressão, da escravidão, tirou eles de uma condição indigna de vivência e levou eles para uma nova terra. Na verdade, o que Deus está fazendo no grande plano de salvação que ele traçou é recriar as coisas. Deus está recriando a humanidade e Deus está recriando o cosmos. Quando Deus tira Israel, os israelitas, da condição de escravidão, do pecado, dos poderes de Faraó, Deus está selecionando aquilo que vai ser o protótipo da nova criação de Deus. Deus está estabelecendo os planos e lançando as bases daquilo que vai projetar a vinda de Jesus. Deus está lançando e trazendo o povo para uma condição nova na terra. O povo agora precisa abraçar uma novidade. Novidade de ter uma nova caminhada, uma nova vida, ter uma nova jornada, ter a mentalidade renovada, a vida renovada, deixar de ser escravo, indigno, para ser agora um servo cheio de dignidade, chamado de filho. É assim que Deus faz com Israel, para que Israel cumpra seja parte do cumprimento da promessa de Deus, de resgatar a humanidade de volta para si. Então Deus projeta Israel como uma recriação da humanidade, uma humanidade que agora vive com Deus. E essa é a realidade da caminhada lá no deserto, né? Deus agora habita na tenda no meio do povo. Deus agora tem um lugar de habitação. Enquanto Deus caminha, o povo caminha com ele. O povo pode desfrutar da presença real de Deus no tabernáculo. O povo pode desfrutar da provisão de Deus nessa caminhada. Mas acontece que esse povo está sendo moldado porque atingir o objetivo da promessa, do cumprimento da promessa, é uma jornada, é um processo demorado. A mente precisa ser transformada e a gente não consegue, né, transformar uma mente numa sentada de cadeira. A gente não consegue transformar a mente de uma pessoa durante um ano de caminhada. Então precisa toda uma geração passar alguns processos de dependência de Deus para tomar forma daquilo que Deus vai utilizar como instrumento para salvar o mundo. Israel está sendo o projeto da nova humanidade para a nova terra, a fim de que o mundo possa ver que esse Deus que resgatou Israel tem um projeto muito maior nas mãos, de resgatar a humanidade da sua decadência moral e espiritual, né? Então, esse povo que está aliançado com Deus, que desfrutou de tantas benesses, foi livre da opressão, por algum motivo, agora eles estão reclamando daquilo que eles estão recebendo de Deus. Essa coisa que eles estão reclamando da comida, né, isso tem a ver com a alimentação deles. Tem a ver com a alimentação deles. E de fato, assim, a alimentação é uma coisa muito íntima do ser humano. Eu lembro uma pregação do Mateus que ele, quando foi falar sobre a tentação de Jesus, né, Mateus? O diabo começou tentando Deus com comida. Porque tem a ver com a nossa existência, com a nossa integridade física. A gente só consegue desenvolver a nossa vida, caminhar e fazer tantas coisas a partir da alimentação. Então, essas pessoas, apesar de estarem sendo alimentadas, eles começam a olhar para trás. Eles começam a falar assim: caramba, tô com saudade daquilo lá. Porque lá tinha uma comida diferente. Lá tinha uma comida temperada, né? Com cebolas, alhos. Tinha um peixinho. E de certa forma, gente, esse povo está olhando para trás.
e falando que estar sob cuidado de Deus nessa caminhada não estava tão bom. Que na verdade estava melhor no Egito. E a gente hoje pode até assim tentar simpatizar com o problema deles. Porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de comer a mesma comida assim direto, né? Quando eu trabalhava na agência lá do banco, eu direto trocava restaurante, eu não conseguia mais comer aquela comida, enjoava. Mas a gente vai ver aqui que essa história tem muito a ver com a necessidade que a gente tem que ter do Espírito Santo para se envolver na missão de Deus. Para que a missão de Deus seja cumprida apesar das minhas circunstâncias, apesar dos meus desconfortos. O ser humano ele precisa do Espírito Santo para tomar o molde e a forma para chegar no cumprimento final da promessa de Deus, para herdar a terra prometida, para herdar o lugar de descanso, para herdar a terra que emana leite e mel. A gente vai passar por uma peregrinação, é um lugar de deserto, é um lugar de dependência de Deus, porque o deserto não é o lugar final de moradia do povo. E a gente se associa com essa história, porque aqui não é o nosso lugar, esse mundo, essa era não é o nosso lugar de descanso, nosso lugar onde a gente tem que se acomodar, aqui é um lugar de passagem. Então a gente precisa da descida do Espírito Santo sobre a igreja. Mas a história vai mostrando pra gente aqui a história dos hebreus, a gente vai se ater a história dos hebreus aqui, né? Eles estão numa peregrinação, essa história se passa 2 anos após a Páscoa, aquela primeira Páscoa, a saída do Egito. Essas pessoas já estão vivendo 2 anos sob os cuidados de Deus, se alimentando do maná. E eles já tiveram alguns episódios de reclamação e de murmuração. Eles já deveriam ter aprendido que não, Deus não se agrada de gente que murmura, né? A gente vai ver, por exemplo, o episódio de Mara, onde as águas estavam amargas, eles reclamaram e o Senhor foi lá e deu água para eles. Eles tiveram o episódio onde Deus fez descer o maná do céu, e eles já estavam há 2 anos comendo maná na sua peregrinação. Eles estão indo do caminho da promessa, né? Eles estão se envolvendo nesse grande plano de redenção de Deus. Grandes coisas o Senhor já fez por eles, grandes livramentos, grandes episódios de ver os céus descendo, ver um monte pegando fogo, raios e trovões. Eles já escutaram audivelmente a voz de Deus, mas de alguma forma essa caminhada deles agora mostra que o coração deles ainda é um coração apegado nas coisas do passado, um coração que por algum motivo sente atração pelas coisas do mundo, marcado pela queda, pela idolatria, pela injustiça. O mundo do Egito representava todo um mundo que se opõe a Deus e ao seu governo. E o povo santo, o povo da aliança, o povo que está andando com Deus, de certa maneira, tem um coração ainda caído e corrompido, se atraindo por essas coisas do passado, né? Bom, diante dessa caminhada, eu queria fazer assim algumas reflexões, duas não, é algumas reflexões, né? Porque existem contrastes nessa história aqui. E tem a ver com quem tem o Espírito Santo, o Espírito de Deus, para ser conduzido na jornada, para ir rumo à missão de Deus, e as pessoas que não receberam o Espírito de Deus e só olham para as circunstâncias, e essas pessoas não conseguem ver nada para além daquilo que os seus olhos podem alcançar. Eles não conseguem ver a jornada que Deus está empreendendo eles, como a vida deles dá testemunho para esse mundo, ou vai servir de testemunho para as nações que serão alcançadas, serão confrontadas com a idolatria e com a sua injustiça. Por isso, meus irmãos, a primeira reflexão é que estar aliançado com Deus nos traz grandes responsabilidades. Esse povo que vive agora sob os domínios de Deus, que foi resgatado dos poderes de Faraó, libertos, não foram libertos para viverem a sua liberdade ao seu léu, à sua vontade. Eles foram libertos para poder servirem ao Deus da aliança, Javé ou Yahvé, é o Senhor deles, e eles devem total devoção ao Senhor, eles devem toda sujeição ao Senhor, e a lealdade deles deve ser toda voltada para o Deus da aliança. Estar aliançado com Deus requer da gente responsabilidades. Como eu falei aqui, ó, a nova humanidade, Deus está recriando através de Israel, os redimidos são preparados por Deus na peregrinação para habitar a nova terra. Tem um lugar onde eles vão habitar, mas durante a peregrinação, eles são forjados por Deus para que a vida deles esteja em total consonância com o lugar onde eles vão habitar.
Por isso, os vestígios da antiga ordem, do mundo em que eles viviam antes, os antigos hábitos, a antiga adoração dos deuses pagãos, tem que ser abandonado para que a vida nova, na nova terra, atinja o seu objetivo. Tem um livro do C.S. Lewis, que é A Grande Viagem, em que ele vai ilustrar bem para a gente sobre a questão de quem está em viagem para os céus. E que existem certas bagagens que não vão entrar na Nova Jerusalém, na nova vida, que precisam ser deixadas para trás. Uma boa leitura, recomendo para todo mundo. E aí, a gente também fala sobre a nova terra, né? O lugar onde Deus vai levar o seu povo. Deve ser um contraste das nações pagãs, marcado pela idolatria e pela injustiça. Portanto, os habitantes desse novo lugar não podem ser identificados como sendo mais um povo pagão, mais um povo injusto, mais um povo idólatra nesse mundo. A estar aliançado com Deus requer da gente um contraste, como se fosse, e como a Bíblia fala pra gente, um contraste entre luz e trevas. O povo da aliança, o povo que está aliançado com Deus, deve refletir a luz de Deus, porque Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Por isso, quando Deus está recriando o mundo novamente, ele elege Israel para ser luz entre as nações. Mostra que a terra agora é um lugar de adoração e não um lugar de idolatria e profanação. Os padrões deste mundo estão em oposição contra o nosso Deus. E o novo de Deus se torna esse contraste. A peregrinação nos leva para alcançar o novo como pessoas novas. O processo de transformação é demorado e dolorido. E aí a gente também, hoje em dia, pode viver essas situações em que a mudança e a transformação da nossa vida é ocorrida por meio de processos em que Deus está revelando mazelas da nossa vida, contrastes da nossa vida que precisam ser tratados, né? O principal contraste dessa história aqui, gente, é marcado pela murmuração e pela confiança. Existe um povo que está murmurando e essas pessoas não receberam ainda o Espírito de Deus. E existe um líder que foi cheio do Espírito de Deus. E a vida dele mostra que existe um contraste entre as pessoas que estão vivendo a velha natureza, como se o Egito e a escravidão ainda fosse melhor, e Moisés, que sabe que Deus cumprirá todas as suas promessas, que Deus está caminhando para um projeto novo e que toda essa jornada vai valer muito a pena se as pessoas assim entenderem, né? Portanto, eu quero falar um pouquinho da murmuração, que a murmuração só alcança a ira de Deus. A murmuração é o sintoma de quem não está compromissado com a missão. E essas pessoas, apesar de estarem caminhando com Deus, sabendo que Deus vai trazer eles para uma nova realidade, tudo que eles olham para a realidade em que eles estão, a comida que eles estão comendo, o que eles estão recebendo de bom, se a casa deles está desse jeito, ou se a comida deles é essa, ou se o meu carro é tão velho, ou se minha conta bancária está tão vazia. Muitas pessoas estão caminhando na missão de Deus sem entender que a vida delas tem que projetar a vida futura. E não que Deus tem que vir da sua eternidade para trazer as suas benesses, né? Isso é relação de idolatria. É como os deuses egípcios se relacionavam antes lá com aquele povo. E eles estão sendo trazidos agora para a nova ordem. A antiga ordem, os vestígios da antiga ordem devem ser abandonados para que a vida na Terra Nova alcance o seu objetivo final, né? Então, compromisso com a missão. A murmuração é o sintoma de quem não está compromissado com a missão de Deus. Portanto, é incompatível todo cristão, toda pessoa que recebeu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, olhar para o mal da sua vida e viver reclamando da sua situação e desconfiando de muitas coisas. Porque o próprio Cristo assumiu a nossa humanidade e mostrou para a gente que durante a sua jornada ele passou por dores e sofrimento. E a gente viveu o período da quaresma para entender bem isso, para que as nossas afeições fossem educadas para entender que o mal desse mundo é passageiro, mas vai produzir glória para a nossa vida. E Jesus morreu e ressuscitou, a sua glória foi expressada e testemunhada por meio da sua ressurreição. A sua ascensão mostra que ele está preparando o lugar onde nós viveremos essa glória e herdaremos todas as heranças celestiais do Senhor. Portanto, não importa se a sua conta está vazia, né? Se você está passando problemas na família, se você não tem o que você comer como deseja, mas tendo o que comer, porque Cristo cuida, né? Deus cuida. Se você não mora na casa que você deseja,
Importa é que a sua vida testemunha para esse mundo que Jesus é muito bom e que ele envolveu a sua vida num grande plano de salvação do cosmos, da eternidade. Essa é a grande sacada que a gente deve ter, né? Murmuração, eu sempre falo, Charles Spurgeon, murmuração é a cantiga do inferno. E isso sempre me marca. Quando eu começo a reclamar das coisas, rapaz, murmuração é a cantiga do inferno. Eu não sou das trevas para poder viver desse jeito, né? A murmuração é a crença de que Deus não tem poder ou não pode cumprir o que prometeu, pois eu sei o que eu estou sentindo. As pessoas começam a murmurar porque elas querem expressar a sua dor e parece que Deus não está interessado nelas, ou que o poder de Deus não é suficiente para fazer o que elas querem. Na verdade, as pessoas estão duvidando que Deus tenha poder para fazer o que ele cumpriu. Mas, na verdade, a promessa de Deus se cumpre plenamente na eternidade. A gente está só de passagem aqui, experimentando as dores desse mundo. A igreja não está alienada dessa realidade aqui e faz parte da nossa vida, da nossa peregrinação, sofrer tudo isso. Mas entendendo que Deus cumprirá todas as suas promessas, porque Ele tem poder para isso. A murmuração é a declaração que a antiga ordem, a idolatria, a vida do passado, os antigos costumes e a injustiça que a gente viveu pode e é melhor do que a nova vida. Às vezes a nossa caminhada como novos cristãos pode ser marcada por dores e sofrimento, e a gente vê pessoas que assumiram um compromisso com Cristo voltarem atrás porque não suportam essa caminhada árdua, difícil, dolorida, às vezes de abandono, às vezes de discriminação, mas a antiga vida, marcada pela escravidão, do pecado, do diabo, onde a gente está conformado com a injustiça desse mundo, nunca vai ser melhor do que a nova vida que Deus tem para dar para a gente, para o seu povo, né? E a murmuração desmotiva e desencoraja a jornada para alcançar esse novo de Deus, onde o povo está indo para a novidade, né, de ser um povo autônomo, um povo que vai herdar novos céus e nova terra. As pessoas estão indo na jornada árdua e difícil e a murmuração só tende a colocar mais dificuldade no processo. Pessoas que estão imbuídas de liderança e de autoridade começam a ser desencorajadas, desmotivadas, porque as pessoas que estão ao seu redor só reclamam, as pessoas que estão ao seu redor só têm dificuldades, só colocam empecilhos. E tudo isso é a marca de pessoas que ainda não receberam de fato, não são guiadas pelo Espírito de Deus. Porque além delas estarem com o pé no freio, ainda estão freando a atuação de outras pessoas. Elas não estão andando no mesmo rumo, no mesmo sentido, no mesmo encorajamento para o rumo da missão de Deus, de salvar esse mundo e transformar esse mundo, iniciar a nova criação de Deus. A murmuração atrai para a morte. É o que a história nos contou nesse episódio aí. As pessoas reclamaram e, como eu falei, né, a gente pode até simpatizar com a queixa deles, mas Deus não simpatizou nada. Moisés também não simpatizou nada. A história mostra que essa murmuração só atraiu a ira de Deus e a morte, porque ela não se conforma com a missão de Deus nesse mundo. E ela é um contraste das pessoas que receberam o Espírito Santo de Deus. Quem recebe o Espírito de Deus é marcado pela confiança em Deus e nas suas obras. E dá testemunho disso. E anda de acordo com isso, né? E a gente pode ver que esse texto também mostra pra gente algumas marcas daqueles que são habitados pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. A confiança é a certeza de que Deus não nos abandona, nem retém o seu poder para nos dirigir, para nos guardar e para nos suprir. Ele sabe o que está fazendo e nós devemos nos alegrar nisso. E apesar das circunstâncias, da jornada, do sol escaldante do deserto, da escassez das coisas, a missão de Deus é revelar para esse mundo que coisas novas estão sendo preparadas, lugares novos estão sendo preparados, onde nenhum mal desse mundo, nenhuma corrupção, nenhuma doença, a morte nunca mais vai ter poder de tocar nada daquilo que Deus preservou para si. Deus tem poder para fazer muito mais. Eu gostei desse texto aqui quando Deus fala para Moisés assim: espera e vê o que eu vou fazer. Essa é a resposta bem sucinta de Deus, né? Moisés também está levando para Deus, né, essa situação. Moisés não está murmurando, gente. Moisés ele leva o seu desconforto e a sua
a sua injúria para Deus, mas ele não está murmurando, tá bom? E essa é uma marca, tá? A confiança é o combustível de levar de forma sincera os nossos desconfortos a Deus. Moisés fala: Senhor, foi eu que pari esse povo aí. Por que que eu tenho que levar ele nos braços como se fosse uma babá deles? Se eu matasse todos os rebanhos que esse povo tem, tirasse todos os peixes do mar, será que ia ter carne para esse povo todo? Então Moisés está levando a sua indignação para Deus, porque ele confia em Deus e sabe que Deus não vai voltar atrás com a sua missão. O Espírito de Deus está lá, né? E esse texto mostra, dá testemunho disso, que Moisés tem o Espírito de Deus para levar e liderar o povo para essa missão, para a missão de Deus, de herdar a nova terra. E ele confia no Senhor a ponto de ser sincero com Deus e colocar diante de Deus os seus infortúnios, aquilo que torna ele aflito, ansioso, injuriado, desconfortável, e ele pode se dirigir a Deus. A marca de pessoas habitadas pelo Espírito Santo, na confiança de que podem se relacionar com Deus sinceramente, sem falsidade, sem falsa piedade. Porque tem gente que, né, põe até as mãozinhas junto e fala: Senhor, se o Senhor puder, mas no coração dele ele está duvidando que Deus pode fazer. Mas uma marca da confiança, que é essa marca dos habitados pelo Espírito de Deus, é de que são pessoas que estão alinhados com o Senhor da missão. Moisés, em quem habita o Espírito de Deus, toda vez que ele se dirige a algum problema, ele leva esses problemas a Deus. Deus chama Moisés sempre à porta da tenda do encontro. Você pode ler a peregrinação do povo de Deus nos livros de Êxodo, Levítico, Números, e sempre você vai ver Deus chamando o povo à porta da tenda do encontro para resolver suas questões. Moisés sempre estava lá para levar as coisas diante de Deus. Porque Deus é um Deus relacional. E Ele quer da gente a confiança de saber que até o mal que a gente passa faz parte do plano perfeito dele. Que Ele está no controle. Você pode até levar sua reclamação para Deus de forma sincera. Mas você está alinhado com Deus e com a sua missão. Com a missão de Deus resgatar esse mundo. E a sua vida testemunha isso. E por fim, a confiança é respondida com a dádiva do Espírito Santo. A resposta da oração de Moisés foi a descida do Espírito de Deus para uma liderança, para compartilhar esse fardo de liderar um povo resmungão, murmurador. Moisés se sentiu cansado, Moisés se sentiu estressado com a situação. E aí, a resposta que Deus dá para Moisés é: separe 70 para poder serem escolhidos e receberem parte desse espírito para poder compartilhar autoridade, liderança, poder. É um fardo pesado para uma pessoa só conduzir tanta gente, uma multidão de pessoas. O texto falou sobre 600 mil pessoas. Gente, é uma cidade inteira dependendo da orientação de um só homem para resolver todas as causas. E toda vez que alguém vai reclamar, bate lá na tenda de Moisés: Moisés, por favor, faz aqui. Moisés, o menino quebrou a unha. Moisés, a panela furou. Moisés, e aí daqui a pouco: Moisés, tô enjoado do maná. Cadê esse Deus? Vou voltar pro Egito. Gente, é estressante. Então a resposta de quem confia em Deus é que Deus dá soluções. Quem confia em Deus é marcado, né, que as pessoas que são habitadas pelo Espírito e confiam em Deus têm as suas orações acolhidas por Deus e Deus da melhor forma, conforme a sua boa vontade, resolve as nossas demandas. Então, pessoas agora não só foram selecionadas para liderar o povo para a missão. Eles não poderiam fazer isso sem a presença do Espírito de Deus. Deus também compartilha partes dele, do Espírito de Deus. Deus está presente agora em pessoas que vão compartilhar esse fardo da liderança. Mas não é só um fardo, é que vão coordenar, conduzir o povo, ser instrumento de Deus na condução do povo para o cumprimento da missão. Deus não vai voltar atrás. Deus não vai ser falado entre as nações como Deus que abandonou o seu povo no deserto. Eles precisaram voltar para a escravidão. Deus não vai ser conhecido como aquele que deixou o povo morrer de fome. Deus vai ser conhecido como aquele que cumpriu a missão fielmente. A gente sabe no fim da história que o povo herdou a terra. Mas esse povo murmurador aqui, o livro de Números, gente, é isso. Está listado o nome de todo mundo que morreu no deserto. Porque murmurou e duvidou de Deus. A murmuração atrai a ira de Deus e a morte. Mas a confiança é essa marca de quem recebeu o Espírito Santo, que recebeu o Espírito de Deus para conduzir
o povo de Deus em missão, para confiar em Deus, que Deus vai cumprir os seus propósitos e as suas promessas, que a missão de Deus vai ser cumprida no mundo. Amém? E aí por que que a gente precisa do Espírito, da ação do Espírito de Deus? Essa é a segunda reflexão que eu queria fazer. A necessidade da ação do Espírito de Deus. Por que que o Espírito de Deus tem que vir sobre a vida de pessoas para que coisas alinhadas com o céu, com o plano de Deus, precisam acontecer? Ora, esse povo veio de uma mentalidade de escravos, de gente que estavam sendo humilhadas, oprimidas, injustiçadas, e a mentalidade deles precisa ser renovada, precisa ser transformadas, e só pelo poder do Espírito de Deus coisas novas podem acontecer e atingir o seu cumprimento, né? E a primeira coisa que a gente pode ver é que as pessoas precisam ter a visão correta da realidade. Só por meio da ação do Espírito de Deus é que a nossa visão pode ver realmente as coisas como elas são. É só a partir do Espírito de Deus que a gente pode ter um olhar redimido das coisas. É só por meio do Espírito de Deus que a gente pode ter um olhar celeste desse mundo. Como esse mundo está caído, como esse mundo está fragmentado, como esse mundo está sendo escravizado pelos poderes malignos que trazem injustiça, dor, sofrimento, opressão para essa realidade. A ação do Espírito Santo muda a nossa visão. O foco agora é na missão de Deus, não na minha jornada, não na minha situação, não na minha vida, não no que eu estou comendo, não no que eu estou vestindo, não onde eu estou morando, não no dinheiro que está na minha conta, mas como Deus vai cumprir a sua missão através da minha vida. Mas uma coisa que a gente pode ver na ação do Espírito Santo é a partilha e o alívio. Moisés está sobrecarregado e precisa de pessoas para compartilhar a liderança da missão. Não são qualquer pessoas, nem só pessoas que têm um bom currículo, são pessoas que vão receber o Espírito de Deus para ajudar a contornar essa questão das complicações que é ser líder, das demandas, dos problemas que vão surgir entre o povo, entre as pessoas, as relações pessoais, elas são muito complicadas, gente. A gente sabe muito bem disso. Pessoas, elas tendem a olhar primariamente para o que é seu, serem egoístas, serem individualistas, e isso compromete a atuação comunitária de qualquer pessoa, assim, né, de uma empresa, de uma escola, de uma família, de uma igreja, quando as pessoas começam a olhar primariamente para o que é seu, para o seu umbigo, para a sua individualidade, elas comprometem a, a missão daquela comunidade, ou daquele grupo, daquela quantidade de pessoas que estão reunidas, né? Por isso, a ação do Espírito de Deus supera até um bom currículo, porque não se trata só de capacidades mentais e intelectuais, se trata de um alinhamento, de uma mente nova, renovada, alinhada com a missão dos céus, com a missão de Deus, entender que todas as coisas que a gente faz, como o apóstolo Paulo fala, quer comamos, quer andamos, quer façamos quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos para a honra e glória do Senhor. O mundo também come, o mundo também bebe, o mundo faz todas essas coisas, mas eles não têm a capacidade de fazer nada disso para a glória de Deus. Tudo que eles fazem é em prol de si mesmos e do seu egoísmo. A ação do Espírito de Deus está na relação entre ordem e caos. O povo está indo para Nova Jerusalém ou para a nova a terra de Canaã, né? A terra que manda leite e mel. E eles estão saindo de um mundo caótico, marcado pela opressão, pela injustiça. Eles estão marcados pelas relações conflituosas nas esferas civis, institucionais, nacionais. De muitas maneiras, esse povo é marcado pela desordem que atingiu esse mundo, em consequência do pecado que opera nesse mundo, esse sistema maligno que tenta e se opõe a Deus, tentando trazer o caos de volta para a ordem que Deus criou. Quando os 6 dias da criação nos mostram que Deus criou tudo muito bom, nos mostram que Deus criou um mundo ordenado, onde o caos está fora dessa realidade. Mas o pecado entra e ele tenta trazer de volta todo o caos, desarranjar as coisas de Deus. E esse povo agora está vivendo as práticas da antiga realidade, do mundo caótico, do mundo escravo, do mundo idólatra, do mundo que se amolda ao mal. E eles precisam mudar para isso. E só por meio da ação do Espírito Santo a gente pode viver uma vida na nova terra,
onde a ordem que Deus criou, ela é preservada, onde o caos está para fora disso, e a gente pode dar testemunho que o caos que esse mundo vive só leva à autodestruição, mas a ordem que Deus transforma na nossa vida é fruto da ação do Espírito Santo, e por meio das nossas atitudes, da nossa vida, a gente pode viver essa realidade nova. Mesmo antes de chegar no nosso lugar de descanso, atingir o cumprimento final da promessa de Deus, antes de herdar a nova Jerusalém, nós podemos viver essa plenitude, viver essa vida de relação de ordem, ter a vida ordenada, os pensamentos ordenados. E o Espírito Santo agora aperfeiçoa o seu povo, concede dádivas que são para o aperfeiçoamento do povo, para que o mal seja expulso do meio do arraial. Hoje a exposição de Mateus nos lembrou, né? Que a igreja, ao receber o poder do Espírito Santo, recebe o poder para reter pecados e para perdoar pecados. E perdoar pecados é mostrar que o mal tem que ser combatido, o mal tem que ser expulso, e por meio da ação do Espírito de Deus na vida dos líderes, o mal, da desordem, do caos que está tentando conter os planos do avanço de Deus e levar o povo de Deus para o cumprimento das suas promessas, são contidos por líderes que receberam o Espírito de Deus. E para cumprir a missão da nova vida, a humanidade vai servindo, essa nova humanidade, né, vai servindo a Deus, servindo a criação de Deus e se alegrando em Deus em todas as coisas. A história que a gente leu, ela não foi escrita para aquelas pessoas que viveram aquelas etapas. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, vai nos lembrar que essas lições estão ensinando gerações e gerações depois de como eles deveriam se relacionar com Deus. Está ensinando a igreja de que o poder do Espírito de Deus é o combustível que o povo precisa, o povo aliançado com Deus, para cumprir a missão de Deus. Embora essas histórias fossem escritas para as gerações futuras e não para as pessoas que vivenciaram esse evento, inúmeros salmos recordam elas, essas histórias, reconhecendo que Israel precisa atender às suas advertências. Paulo acrescenta que elas foram escritas também para o aprendizado das comunidades cristãs. A gente vai ver, por exemplo, né, o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, onde 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 3 ao 13, onde os dons do Espírito Santo agora são distribuídos no meio da comunidade. As pessoas agora vão exercer tarefas inspiradas pelo Espírito de Deus para poder viver essa nova realidade, para conter o caos do mundo, para poder expressar a glória de Deus e ser a luz de Deus, o luzeiro de Deus para esse mundo que está em trevas, está escravizado. O povo, a comunidade cristã, o povo da ressurreição, agora é um povo liberto das amarras do pecado, da morte, da destruição e do caos, para viver essa realidade da nova vida durante a sua peregrinação, como esse povo aqui viveu. As lições para o Pentecoste deixam claras que o dom da nova vida e a atividade do Espírito de Deus, elas também descrevem essa nova vida nos termos mais abrangentes, mais simples. Por exemplo, o Salmo 104, do versículo 24 até o versículo 34, elas vão celebrar a graça de Deus na criação, como Deus cria todas as coisas, e essas coisas dão um testemunho da vida de Deus. Nos versículos 33 ao 34 do Salmo 104, elas vão falar que os homens e as mulheres vivem por causa de um relacionamento com Javé, o Deus da criação, e isso suscita louvor na nossa vida. Devemos louvar a Deus por meio do seu Espírito, por causa da criação de Deus. A vida de uma pessoa aliançada com Deus, na peregrinação e na jornada, deve ser uma vida de louvor e adoração, e é um contraste da vida de idolatria e injustiça que o mundo que não conhece o Senhor vive, né? Assim a gente é lembrado que Deus tem dado nova vida para o seu povo. A igreja recebeu o Espírito de Deus durante a sua peregrinação nessa terra para atingir o cumprimento da promessa de Deus, que é viver a vida plena, verdadeira no fim dos tempos. Do Éden, Deus criou um jardim, a humanidade se perdeu, a gente sabe todas essas conturbações, agora Deus seleciona um povo, recria a humanidade novamente para levar para uma terra onde vai ser formadas cidades. O plano já evoluiu, o plano não se perdeu, o plano da missão de Deus de redimir esse mundo, de um jardim para uma terra onde serão criadas cidades. E agora a igreja carrega nas mãos a semente dessa promessa, onde nós habitaremos uma cidade celestial, com as mais ricas bênçãos preciosas. Tudo que a humanidade hoje almeja e deseja, a parte de Deus está prometido para a gente.
como coisas tão simples na vida futura. E nós somos chamados no hoje para viver essa vida futura, a nova criação de Deus, expressar na nossa vida, nos nossos relacionamentos, porque o Espírito de Deus agora pousa e habita no coração de cada cristão, não mais no Velho Testamento, em pessoas selecionadas onde o Espírito de Deus repousava, na figura de líderes políticos ou governamentais, né, que são os reis. Aí, essa história ainda não evoluiu para os reis, mas são líderes que estão coordenando a vida civil desse povo, os profetas, os sacerdotes. Mas por meio de Jesus, que assuma esse tríplice ofício, nós também nos identificamos com esse povo, uma nação de reis e sacerdotes, para que o mundo possa olhar à luz da salvação de Deus, experimentar nuances da próxima vida por meio da nossa vida hoje. E tudo que a gente fizer remeta para a honra e glória do Espírito Santo. Por fim, queria concluir falando que a nossa vida tem que ser uma vida de confiança e não de murmuração. A gente precisa apontar essa realidade, que apesar de todas as coisas que podem estar entristecendo a sua vida, onde você pode estar sofrendo angústias e aflições e dores, pode estar inconformado com a sua caminhada, pode estar sendo freado por pessoas ou desencorajado, desanimado por pessoas que só sabem murmurar. Se apegue na presença do Espírito Santo na sua vida. Ele é o poder que você precisa para chegar ao cumprimento final da promessa de Deus, para herdar as santas e ricas bênçãos de Deus. Que o Espírito Santo de Deus invada a sua vida e transborde para irradiar para a vida de outras pessoas, assim como foi a história de Moisés naquele momento. E a sua vida continua a jornada em peregrinação para o cumprimento da missão, porque a nossa missão só vai se encerrar no dia que o nosso Senhor voltar para nos buscar. E assim nós aguardamos ansiosamente e esperançosos, cheios de alegria. Podemos falar: ora vem, Senhor Jesus. Nós aguardamos a sua volta. Amém? Vamos orar? Ó Deus, que no dia do Pentecostes ensinaste os fiéis, derramando em seus corações a luz do teu Espírito Santo, concede-nos por meio do mesmo Espírito um juízo acertado em todas as coisas e perene regozijo em seu fortalecimento, pelos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém.